E o trabalho, então, que a gente tem feito, que se resume, né, a ser quem é, que eu tava falando, né? Eu vou investigando em mim e trazendo para as pessoas, já vou vendo como que eu posso trazer. Esse trabalho de descobrir quem a gente ele envolve intrinsecamente, cara, não tem como fugir. É um trabalho de sombras, né? Um trabalho de conhecê-las. E é curioso porque justamente a volta dos trabalhos aqui, né? Dos meus trabalhos aqui no Lotus, depois do período que eu fiquei na caverna, né? Que eu fiquei de férias prolongadas, que eu precisava realmente descobrir o que estava aqui dentro, quem que é esse Murilo que já estava vindo ser, mas não estava conseguindo ser. E o primeiro trabalho que eu montei, que foi o Semear-se, ele tem até um irmão que ele fala, não, aquele trabalho de sombra que você fez. Mas não era um trabalho de sombra, só que tinha esse trabalho. Porque foi quando realmente eu percebi que aquilo que muitos de nós que já estamos na caminhada do desenvolvimento espiritual, das medicinas, né, já ouviu falar dessa questão de olhar para as sombras, integrar as sombras. E quando eu comecei realmente a fazer isso, que foi num ritual fechado aqui, que eu montei para esse irmão, que eu me dei conta, falei, cara, isso funciona mesmo. Isso faz diferença de verdade. A hora que você para de fazer assim, sabe, para as coisas que você não quer ver, suas, e você fala, mas peraí, vá. Por que isso está aqui? O que eu posso aprender? Então, né, sentar para conversar com a sua sombra, com o seu medo, com a sua dor, de percebendo que eles não são inimigos, eles são sinalizadores, eles são protetores de características nossas, né? Então, quando a gente vai perdendo esse distanciamento de achar que é uma coisa que a gente tem que manter lá e às vezes tomar um negócio para curar a gente, a pílula mágica, né? E ela não existe nenhuma das medicinas vai fazer essa mágica de resolver tudo sozinha. Vai ajudar você a chegar lá, né? Nessa sombra, nesse medo, nessa dor, e de lidar de outra forma, beleza? Mas é não depender de fazer isso só nos rituais, só com as medicinas. É de você também ir percebendo no seu dia a dia, né? Opa, peraí, tá se apresentando aqui pra mim algum aspecto que eu não gosto de mim, né? Que eu temo, que eu fujo. Inclusive os textos que eu tô escrevendo falam muito sobre isso, sobre, sabe, essas descobertas dessas partes nossas que a gente preferia, tipo assim, eu preferia não ter que lidar, beleza? Mas de alguma forma a gente vai ter que lidar. Ou a gente, cara, isso aqui é uma coisa que eu já falo já há algum tempo, a gente tem 2 preços para pagar de lidar com a dor, de lidar com o medo, de lidar com a sombra, né? Vamos pôr, né? É como se fosse algo das coisas indesejadas que a gente não quer ver, não quer lidar com dor, com sombra, né? Com medo. Ou a gente vai pagando a prazo a vida inteira, né? De não tá conseguindo lidar com isso, daquilo tá incomodando a gente. Às vezes lá, né? Tipo, a gente não quer nem saber o que é, mas é aquele desconforto, né? Aquela frustração. Ou a gente paga o preço de... Opa, peraí então, vamos encarar. Mas encarar não é lutar, não é brigar, sabe? Não é batalha. É integração, né? Sabe? É integração, sabe? É diálogo. Esses dias
conversei com o meu medo, cara, sabe? Aqui, né? Caldeirão, eu com a Jussi, fizemos um rapé. E um dos meus medos veio pra mim assim, eu fui conversando com ele. Entendendo, agradecendo ele por me proteger de situações que eu não conseguia lidar na minha infância, na minha adolescência, juventude. E na própria minha fase adulta, que às vezes a gente tem coisa que a gente não consegue lidar e puf! E cria lá, né? O trauma, o medo, a resistência, a dor, né? Algo que a gente foge. Mas quando você vai desenvolvendo essa... E quando eu falo intimidade, não é de você ficar amigo íntimo, não. Mas de você também não ser inimigo, né? Você saber que é algo que se você abordar, se você, sabe... É difícil encontrar um termo assim que defina assim, mas é realmente, sabe, quebrar essa barreira de que coisa ruim eu vou suprimir. Eu vou ou empurrar, né, o que eu não quero ou puxar o que eu quero. Não é assim que funciona. Né? É muito mais a gente sintonizando de uma forma com cada aspecto, né? Então, pô, essas partes que eu não gosto, eu vou entender porque... Vou buscar compreender por que elas estão vindo. Tem alguma coisa aqui em mim que eu preciso olhar e mudar, né? Ou aceitar de uma vez por todas, ou ver o que eu posso fazer diferente, né? Porque se a gente não se aproxima disso, vai ficar uma guerra oculta lá, né? Dentro de nós. Então, para lidar com isso, é muito importante a gente ter referências, né? Alguém que ajude, ou um grupo, né? Então, as coisas que a gente tem feito aqui, as vivências aqui, é isso, uma forma de eu que vivo isso, né, no dia a dia, já trabalho com isso, né, praticamente 11 anos, é trazer possibilidade das pessoas, né, entrarem em contato com essa parte tão importante de nós. E em grupo existe, né, um acolhimento, um pertencimento, uma segurança, né, uma coisa de ver que, cara, você não está sozinho, né, não acontece só com você. Na verdade, acontece com todo ser humano, só que alguns olham para isso, outros não olham porque não incomoda, ou incomoda, mas prefere continuar assim. Mas tem as pessoas que olham, incomodam e estão querendo fazer algo a respeito. E é para essas pessoas que eu estou falando aqui. São as pessoas que olham, né, que estão percebendo que tem algo para ser trabalhado e que estão querendo, mas não sabem como. Ou já sabem, mas estão precisando de apoio, de incentivo. Então é isso que a gente está oferecendo aqui, né? É um espaço, né? É um ambiente, um coletivo, uma coletividade que tenha esse propósito de SQE, de ser quem é. E ser quem é inclui conhecer as sombras, as dores e os medos. Da mesma forma que as potências, os talentos, né? As vontades mais genuínas, mais verdadeiras, mais profundas. Então é esse pacote todo do ser humano, né? De um ser que traz tantos aspectos sagrados e tantos aspectos mundanos. Então, para a gente, sabe, viver essa potência de um ser que é criador de si mesmo, da sua história, que tem a capacidade de escolher a forma de viver, só que ainda, né, estamos presos, perdidos em alguns padrões, em algumas limitações, e que é um processo de descoberta, de libertação, de transformação, de reinvenção, né? Tem várias
palavras para que a gente pode colocar, né, no que é esse processo de ser quem é, né? Como no texto que eu coloquei da última espiral, que mais que um destino é uma estrada, véio. E a gente está aqui nessa estrada que vai por espirais, que vai por travessias, que vai por rituais, que vai por, né, sessões individuais, sessões coletivas, que vai por esses vídeos que a gente está gravando aqui e pelos conteúdos que a gente vai criar online. Então a filosofia, né, do Lotus, do Murilo como, né, condutor aqui das ritualísticas é muito essa. É o ser quem é, né? Com tudo, com todo esse pacotão que é estar vivo, que é experienciar essa condição humana. Então tem bastante repertório, bastante bagagem espiritual, né, xamânica, com as medicinas, com a música, com o som, e com questões realmente filosóficas, questões, sabe, muito unir a arte, né, formas de arte, formas de expressão, né, consciência, presença, essas palavras que a gente já citou anteriormente, né, com conhecimentos terapêuticos, cara. Então é uma alquimia, né, de vários elementos que a gente integra e entrega aqui. É um convite, então, para quem tá nesse momento, sabe? De, pô, legal, tudo que eu já vivi, que eu tô vivendo, mas eu sinto que tem algo aqui que eu ainda não consegui chegar, não consegui acessar, explorar isso dentro de mim. Eu tô interessado em investigar isso, sabe? Tenho medo? Tenho. Mas eu tava refletindo sobre esses dias. Todo mundo tem medo e coragem. Você não tem um ou outro. Não existe uma pessoa 100% corajosa, uma pessoa 100% medrosa. A pessoa muito medrosa, ela tem a coragem lá dentro dela, só não tá conseguindo acessar. Ela se perdeu no meio daquela história que a mente dela foi alimentando aquela medrosa. E a pessoa que é muito corajosa, ela eliminou 100% do medo, ela sabe que o medo tá lá, só que ela consegue redimensionar esse medo, realocar ele numa posição que ele seja realmente uma salvaguarda, para você não passar do ponto, para você não dar o famoso passo maior que a perna, não se iludir, né? Então, pô, tenho confiança, tenho coragem, mas o medo, ele é um mecanismo de defesa, né? Isso dos nossos ancestrais, a vida, né? Primordialmente é dessa forma, né? Dos mecanismos de defesa. Então, o medo como um mecanismo de proteção, né, não impede a coragem de se desenvolver. Então é todo mundo descobrir que é corajoso, que é medroso e corajoso, mas escolher desenvolver a coragem, né? Que foi essa conversa que eu tive com o meu medo de falar, ó, eu agradeço por tudo que você me protegeu. Agora eu escolhi e co-criei essa minha nova etapa de vida, que eu vou fazer coisas que antes eu tinha medo de fazer. Então eu agradeço, agora vamos dar esse passo. Eu vou dar esse passo, eu escolhi o que eu criei, né? Como vai ser, não sei, não há garantia 100%, só vivendo, só dando passo, né? Como diz um amigo meu aí numa letra, eu sigo, apenas sigo, né? Porque se eu não seguir, eu não vou saber, né? Então esse passo do famoso vai com medo mesmo, né? Ele é o que a gente tá incentivando a dar aqui. Que eu tô fazendo isso, né? E daí eu falei pro meu medo, eu falei, eu não sei como vai ser pra você, porque eu não sei nem como vai ser pra mim. E eu não sou eu não sou você e você não sou eu, né? Tipo, já, sabe, desidentificar você do medo. Seu medo é uma parte sua, a sua sombra é uma parte sua que está te mostrando alguma coisa, que está te guardando alguma coisa. Você é o ser que veio aqui experienciar. Agora,
que valor, que importância, que peso que você vai deixar aquilo atribuir, se atribuir. Ou você que vai, né, realmente falar, opa, peraí, isso aqui tá muito exacerbado, isso aqui tá muito exagerado, né? Por quê? Daí você pode ir percebendo, sentindo circunstâncias, situações da sua vida que aquilo foi gerando aquele trauma, né, dentro de você. E você pode fazer, tem inúmeras terapias que dá para ser feita, né? Das mais tradicionais, as mais atuais, contemporâneas e alternativas. Mas tem ferramentas, sabe? E aqui a gente está vivendo algumas delas, né? Então, para quem, cara, quer se olhar de uma nova forma, porque já sabe que já é outro ser, só não tá ainda, tá aprendendo a ser, né? Quem é. Todos nós estamos, de alguma forma. Mas a gente poder tá, né, em sintonias, em grupos, em locais que estão com o mesmo propósito, isso fortalece, isso dá muita, né, muito estofo, né, muita sustância para quem está nessa proposta, sabe? Então é isso, é um convite para, cara, se não for o momento que você está agora, você tem, cara, tem coisas mais importantes para você lidar agora na sua vida, tal, beleza, cada um está no seu momento, na sua vontade, no seu propósito. Mas se você está sentindo que dá para investigar melhor algumas coisas, se trabalhar, se conhecer mais a fundo, aqui a gente tem uma série de ferramentas, de medicinas, de vivências, atividades para contribuir, tá? Então, tivemos a Espiral quinta-feira agora, no domingo, dia 22, a 6ª edição da Travessia do Ser. E vem aqui, né, fazer esse convite. Já chegamos à 6ª edição, algo que começou em novembro, que saiu do papel e já está acontecendo, e pessoas tendo transformações incríveis, relatos incríveis, né, dos depoimentos e nas conversas mesmo que a gente tem. E como isso tá reverberando, tá sendo bonito de viver, tá sendo gostoso, prazeroso. Eu sinto assim, se você quer viver as medicinas da floresta sagradas, e vivências com música, com dança, com terapia do som, com conversa de novas formas, sabe? Se conhecer de novas formas, interagir de novas maneiras, é isso que a gente está fazendo na travessia, sabe? Novas formas de consagrar, né? De trazer conteúdo, de promover interação. Então a travessia é realmente uma travessia da própria história aqui, do Lotus Aurora e do Murilo como terapeuta, sabe? De tudo que foi mudando em mim, na casa, foi virando essa nova forma daí você pode chamar de vivência, de jornada, né? É até difícil definir. Mas é uma oportunidade de em 12 horas de evento, de experiência, viver bastante coisa interna, conteúdo importante sobre nós, assim, sobre quem a gente pode ser, que a gente já é e não está conseguindo ser. E de viver uma vida, sabe, mais plena de si, plena de essência, plena de verdade interior.
Que isso é o que me trouxe, sim, sabe? De volta aquele entusiasmo, sabe? Aquele tesão pela vida, assim, sabe? De fazer algo com propósito, com arte, com consciência. Você trazer consciência, você trazer arte, você trazer inspiração, né, pra vida, cara. Como isso faz diferença? É muita diferença. Então isso que eu vivo, sabe, que me mudou, que me transformou, né, cara, eu sempre falo, né, não dá pra convencer ninguém a vir, mas quero, sabe, abrir a porta e mostrar, né, um pouco mais do que do que é pra quem eu sei que ressoa com isso, mas ainda não entendeu direito ou não chegou, né, nessa conexão, nessa transmissão. Então eu espero que essa transmissão chegue a pessoas diferentes e as pessoas que já temos contato, mas não tinha ainda, sabe, conseguido compreender num nível mais, não apenas mental, intelectual, mas um nível mais do ser mesmo, né? Desse sentir mais profundo, desse ressoar, que às vezes a gente não sabe, é por não saber explicar, que a gente muitas vezes não sabe o que é pra gente, né? Que a gente, eu sinto que tem alguma coisa, mas não sei o que. Então espero que essa mensagem consiga atingir compreensões, né? Não apenas mentais, mas vibracionais e né? Emocionais, corporais, espirituais, enfim. Dessa riqueza, dessa magnitude que é o ser, né? A gente descobrir, explorar, experienciar, vivenciar esses potenciais, essas camadas nossas, né? Então é isso, fica esse convite aí, porque a travessia é difícil de explicar em poucas palavras, mas espero que vocês tenham captado um pouco mais, né, do que tem para oferecer para quem já está sentindo, né, algo diferente no ar, no seu próprio ar. Acho que tem uma pista aí, né? Tem aquela que nem na arte, né? Já tem uma tocha acesa assim no túnel, já indicando, tem uma saída por aqui. Então, como eu já disse, a porta está aberta. Vai ser um prazer quem adentrar aqui, será muito bem recebido. E não há garantias, mas há uma certeza, né, que igual entrou não vai sair. Vai sair um pouquinho mais que seja conhecedor de si mesmo. Então é isso. Agradeço e espero vocês do lado de cá da força. Olha esse silêncio, né? Cara, eu adoro esse lugar.